Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e para mais uma vez começarmos o dito programa nos cenários de guerra. Mas, embaixador, gostava de lhe perguntar algo mais particular que tem a ver com o facto de a Rússia e a Turquia, um país da NATO, estarem em negociações para que o presidente turco receba em Ankara o presidente russo. Como é que vê esta viagem, a primeira desde fevereiro de 22, do presidente russo a um país da NATO? Vladimir Putin procura desesperadamente, digamos, ver-se livre do colete de forças em que foi colocado pelo mandato do Tribunal Penal Internacional, e procura explorar aquilo que são os seus potenciais amigos ou aliados ou países mais próximos que possam ajudar a romper essa ideia. Na realidade, se nós repararmos bem, Vladimir Putin está, digamos, cercado no plano internacional. Verificou-se a sua não ida à reunião dos BRICS, todo um conjunto de, de atitudes em que se vê que ele funciona naquela zona entre a antiga União Soviética e a Rússia, e esta, de facto, seria uma boa marca, em primeiro lugar, no sentido como o António disse, ir a um país NATO, que é de facto algo interessante para ele, e por outro lado, de certa maneira, isto representa também o regresso da Turquia à negociação internacional ligada à Rússia. Se nós repararmos bem, nos últimos meses, a Turquia tem estado muito silenciosa. Depois de nós vermos logo no início da guerra a sua coreografia e a sua movimentação, em particular tendo em conta o papel que tem no Mar Negro. A Turquia mantém, ao que se sabe, uma relação com a Rússia bastante forte no plano económico, e há investimentos dos dois lados. A Rússia não deixa de providenciar certa tecnologia à Turquia, nomeadamente em matéria nuclear, civil, e Erdogan tem uma ambição de se mostrar relevante. E, portanto, se fizer este gesto, Erdogan sabe que vai ter, por parte dos Estados Unidos, em particular, alguma retribuição, entre aspas, menos simpática. Vamos lá ver se isto, por exemplo, influencia aquilo que são as suas ambições de ter caças americanos que vêm sendo sucessivamente atrasado esse envio e esse contrato com os Estados Unidos. Veremos. É de qualquer forma o rompimento de uma fronteira, e para a Rússia é importante. Há uma coisa que nós, nesta guerra, nos enganamos todos. Eu acho que se enganou todo o Ocidente e se calhar também a própria Rússia também não tinha consciência disso. Quando se montou, ou foi montada por Ocidente, esta operação de cerco à Rússia, depois da invasão da Ucrânia, a ideia que havia era: a Rússia vai ser apanhada num conjunto de sanções que vão debilitar fortemente a sua economia e, de certa maneira, essa debilitação da economia provocará internamente um mal-estar grande e, por outro lado, acabará por ter um efeito negativo sobre a sua capacidade de sustentar a guerra. Este era, digamos, o desenho prático destas coisas. Na realidade, verificou-se que a Rússia foi capaz de resistir com muito maior capacidade, porque tinha, provavelmente, algumas ligações no plano internacional que lhe permitiam disfarçar e fugir a essas sanções. Eu repito aqui o que tenho dito várias vezes: estas sanções não têm a mesma natureza, por exemplo, das sanções contra o Irão, que são sanções decididas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, são de cumprimento obrigatório no plano mundial, por parte dos países que subordinam às Nações Unidas. Estas sanções são sanções de natureza unilateral, decididas quer pela União Europeia, quer pelos Estados Unidos, e os países que as não seguirem podem ter apenas retaliações por parte destas duas entidades no quadro das suas relações de natureza bilateral. Mas nada obriga a que países como, sei lá, o Cazaquistão ou o Azerbaijão sigam necessariamente as sanções que são decididas pelo mundo ocidental. Agora, se tiverem dependências grandes relativamente a esse mundo ocidental, sofrerão naturalmente as pressões. Mas vale a pena dizer que vale a pena olhar para esta dupla natureza. A Turquia tem conseguido sobreviver neste dédalo,
com alguma habilidade, e Erdogan, com o reforço que teve, sob o ponto de vista eleitoral interno, tem conseguido essa mesma, superar essas dúvidas que havia. E, por outro lado, acabando como aquilo que o António disse, é um país nato atípico, é um país nato que já comprou material à Rússia, é um país nato que sistematicamente desafia, de certa maneira, os outros parceiros. Agora, olhe-se para o mapa. Desafia os outros parceiros, embaixador, ou é uma porta aberta, por exemplo, para finalmente alguém conseguir sentar à mesa os dois lados da contenda na Ucrânia, mas provavelmente também é capaz de ser esta posição da Turquia, também é capaz de não ser propriamente despecienda no que tem a ver com a Palestina. Na Palestina é mais complicado pelo seguinte, na Ucrânia sim, e a Turquia já o fez e aparentemente há quem diga, enfim, as coisas agora começam a ficar mais ou menos claras, que foi a mediação na Turquia no início do conflito de 2022 que a certa altura gizou aquilo que era um acordo entre a Ucrânia e a Rússia e que só não foi avante por pressão do mundo ocidental, em particular dos Estados Unidos, através do então primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Aparentemente havia um acordo. E esse acordo foi considerado pelo mundo ocidental como representando, de certa maneira, uma derrota da Ucrânia, e a Ucrânia foi forçada ou convencida a não aceitar esse acordo. O que se passou depois disso é o que nós sabemos, foi a guerra a guerra já tinha começado, mas foi o estender desta guerra, porque é preciso perceber uma coisa, esse acordo em princípio teria a ver com aquilo que foi o recuo, para muita gente inesperado, da Rússia, quando já estava próximo de Kiev e quando estava em Kharkiv. A doutrina divide-se, mas há hoje muita informação que aponta claramente nesse sentido. Na questão do Médio Oriente, a Turquia tem um papel ambíguo. A Turquia tem uma relação com Israel ciclotímica. Exatamente, certo. Teve problemas sérios com Israel, quando a certa altura procurou enviar barcos humanitários, ainda no passado, para Gaza. A Turquia Barcos onde morreram uma série de turcos às mãos das FDI. Exatamente. E a relação entre Israel e a Turquia ficou altamente marcada negativamente nessa altura. Depois houve um retomar de relações, leve de relações. Israel também joga muito no próprio quadro árabe e na dualidade do próprio quadro árabe. E nós temos que perceber que a Turquia tem um problema. A Turquia faz parte e é, digamos, a gestora, digamos, de um dos braços do mundo sunita. O mundo islâmico está dividido em sunitas e xiitas. Os xiitas é o Irão e todas as suas dependências. Os sunitas são de duas áreas. Uma tutelada pela Arábia Saudita, outra tutelada pela Turquia. É a Turquia quem tem influência na Irmandade Muçulmana, é a Irmandade Muçulmana quem, de vez em quando, cria dificuldades no Egito. E, portanto, a Turquia tem, no quadro global da sua ação no Médio Oriente, algumas dificuldades, porque não está totalmente bem com toda a gente. Claro. Fez uns gestos em relação ao Irão, mas a Arábia Saudita também fez. E, portanto, por outro lado, a própria relação da Turquia com a Arábia Saudita também não é totalmente fácil. A Turquia tem ali um papel, eu diria, limitado na questão do Médio Oriente. E na questão do Médio Oriente terá papel quem os Estados Unidos quiserem, e a Turquia acaba por ser uma entidade que os Estados Unidos, com quem os Estados Unidos têm algumas dificuldades nesta fase do campeonato. Para uma resposta rápida, embaixador, e mantendo-me ainda na guerra na Palestina, parece-lhe que o governo de Netanyahu vai aguentar muito tempo mais as fricções internas à própria coligação, mas também alguns exageros que têm acontecido, nomeadamente com as famílias dos reféns. Exagero é claramente a palavra errada. Algumas manifestações dos familiares dos reféns dão mostras, pergunto-lhe se acha que sim ou que não, que há algum deslace entre a coligação e a própria sociedade civil, não lhe parece? Olha, a questão das famílias dos reféns não é uma questão que possa ser lida, na minha opinião, como uma espécie de mal-estar global em Israel face à ação do governo. É de facto um mal-estar face Certo. à capacidade do governo de conseguir trazer os reféns. Ponto. Dito isto,
aquilo que os familiares dos reféns querem é os reféns de volta. Isso não significa necessariamente uma negociação com a Hamas, não significa qualquer tipo de ação que possa trazer os reféns de volta, nomeadamente a ação de natureza militar. E o que os reféns estão a reclamar é que a ação de natureza militar que tem vindo a ser levada a cabo tem matado reféns, aparentemente tem sido isso que tem acontecido, e não se tem mostrado eficaz no plano diplomático também para conseguir trazê-los. Portanto, o que eles estão é angustiados com o facto de nenhuma das ações, digamos, funcionar, quer diplomática, quer militar. Mas isso não significa necessariamente que no fundo, no panorama de fundo, os familiares dos reféns não queiram uma ação militar musculada. Quer Certo. dizer, o que eles querem é um resultado. E esse resultado não o têm. Nós estamos agora a caminhar para, desde o princípio desta operação, que foi muito claro que havia uma diferenciação entre a posição política e a posição militar em Israel. Isso tinha a ver não apenas com a fragilidade do governo de Netanyahu, mas também com a força que o exército israelita tem. Só que a incapacidade do exército israelita de levar até ao fim esta operação com eficácia, a pressão internacional feita junto do governo, leva a uma dualidade de posições que, de certa maneira, enfraquece a posição de Netanyahu. Agora, os israelitas hoje em dia, é a minha sensação, têm uma postura relativamente aos palestinos que só é, digamos, flexibilizada em matéria de negociação por virtude da questão dos reféns. Mas não há qualquer ideia dentro da sociedade israelita de que, afinal, vamos para uma negociação, vamos para uma solução de dois Estados, vamos para uma tentativa de compromisso. Isso não existe hoje na sociedade israelita, a não ser em setores muito minoritários. A sociedade israelita, na minha opinião, à luz daquilo que leio, está profundamente ferida pelo ataque terrorista do Hamas de 6 de outubro, está muito determinada a dar cabo de Gaza, agora gostava era ter os reféns de volta. E essa é a força do Hamas. Há aqui uma dualidade que, de certa maneira, também eu diria, explorada pela circunstância desta operação estar a demorar demasiado tempo. Eu acho que Claro. houve um otimismo da parte israelita no sentido de conseguir entrar por Gaza dentro, mesmo matando, neste momento já vamos em 25 mil pessoas, e volto a dizer, são 1.200 que morreram no ataque terrorista de 6 de outubro. Houve um otimismo por parte do Exército, o Exército pressente também que está sob pressão nesse sentido. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga aquilo que lhe parece que está a ser a corrida, para já não a solo, mas aparentemente, provavelmente será a solo dentro de muito pouco tempo, de Donald Trump até ao dia 4, 8, qualquer coisa de novembro, Cinco. dia em que dia em que irá mais uma vez defrontar Joe Biden. Nós estamos na fase das primárias, teoricamente republicanas e democráticas, mas as democráticas, como acontece quase sempre com o presidente que está em funções, são menos excitantes. Portanto, nós tivemos a primeira em Iowa, já aqui falámos, isto provocou a desistência do segundo candidato mais votado, Ron DeSantis, o governador. Mas que foi, peço desculpa por interromper, o embaixador, não ficou admirado com essa desistência, sendo que Ron DeSantis era claramente o segundo na lista, aparentemente à frente de Nikki Haley, e portanto foi uma desistência inesperada, diria eu. Foi inesperada, mas tem a ver com o financiamento da sua campanha. Mas claro, Eu outro dia referi aqui que ele era governador da Califórnia, não era governador da Flórida, peço desculpa. claro. E Ron DeSantis estava com grandes dificuldades financeiras na sua campanha. Os apoiantes estavam a desaparecer e ele aproveitou esta derrota para sair do jogo. Mas deixou a número 3, digamos, Nikki Haley. Nikki Haley é foi nomeada por Trump no seu mandato como embaixadora nas Nações Unidas, onde, aliás, teve um diálogo interessante com António Guterres, e António Guterres terá conseguido, através dela, digamos, que os Estados Unidos não desinvestissem completamente nas Nações Unidas, e foi Nikki Haley que fez essa aproximação.
Nikki Haley era a antiga governadora da Carolina do Sul, vai haver agora uma outra primária na Carolina do Sul. Portanto, houve a primeira primária no Iowa, Eu? um estado muito religioso, um estado pouco educado, digamos, ao nível da população. Trump ganhou com uma margem extraordinária, estamos a falar de 50 e tal por cento, e como aliás agora ganhou nesta que vamos já falar. E Ron DeSantis saiu do jogo, Nikki Haley manteve-se. Vamos para esta segunda primária, que é em New Hampshire, que é um estado mais educado, menos religioso, onde se pensava que uma candidata com o perfil de Nikki Haley, que foi a que ficou, poderia ter algumas chances. Nikki Haley foi derrotada, mas ainda não atirou a toalha ao chão, porque está à espera, no próximo mês, das primárias no seu estado natal, que é a Carolina do Norte. A Carolina do Sul, peço desculpa. E, e, e nessa altura ver-se-á, se perder as eleições a Carolina do Sul, Nikki Haley desaparecerá da contenda. Se eventualmente ganhasse, teríamos aqui uma dificuldade para Trump. É que vale a pena dizer que este caminho nestas primárias é um caminho que tem um grande momento, que é o dia 5 de março, em Exato. que é o chamada super terça-feira, em que há 16 estados que vão a primárias. Porquê é que Trump quer que Nikki Haley desista já? Porque ao desistir, logo que for a próxima edição da Carolina do Sul, Nikki Haley, a desistência de Nikki Haley evitaria para Trump fazer a campanha para os 16 estados na super terça-feira de 5 de março. E isso financeiramente era extraordinário para ele, porque permitia concentrar toda a atenção da campanha no seu adversário, que é Joe Biden. E, portanto, estamos aqui num momento em que estamos a perceber se Trump consegue ou não liquidar Nikki Haley. Até pode ser que até lá Nikki Haley chegue à conclusão que não tem condições. Mas, apesar de tudo, a sensação que há das últimas declarações de Haley ontem é que ela vai concorrer e vai até ao seu Estado, pelo menos às eleições do seu Estado, que são algures em fevereiro. É que isto representará, de certa maneira, para Trump um grande boost, uma grande força. Isso significará que o Partido Republicano está com Trump até ao fim. Mas há analistas americanos, não sei se certo ou erradamente, que dizem que há uma falta de entusiasmo na campanha, há uma espécie de determinismo nesta campanha. Trump está aí, vai ganhar a candidatura republicana, mas não há um grande entusiasmo à volta de Trump. Há uma espécie de inevitabilidade. E esses observadores, mas volto a dizer, pode ser que isto seja o wishful thinking, o pensamento feito à volta daquilo que se quer, possam estar errados e Trump, de facto, conseguir uma grande dinâmica que lhe permita, digamos, confrontar com o êxito Biden. O mundo, vale a pena dizê-lo, já se está a preparar para esse cenário. O mundo já quase incorporou que é isso mesmo que vai acontecer, não lhe parece, embaixador? Já ninguém fala dos próximos 4 anos a partir de novembro como a possibilidade de haver um Joe Biden número 2 na Casa Branca. Alguns que pensam, não sei, volta aqui a funcionar o wishful thinking, quer dizer, as pessoas tentam mostrar a sua vontade por aquilo que gostam. Não sei, é muito pouco claro isso. Agora, na parte de Trump, o facto de outro dia nós termos visto Zelensky a dizer a Trump: venha cá ver a Ucrânia. Quer dizer, até para Joe Biden é uma espécie de um puxado de tapete, como quem diz, eu já estou a presumir que é este senhor que vai-me aparecer em novembro, não é? É evidentemente uma traição, não há outra forma de Não é entender uma a coisa. traição, temos que nos pôr no lugar de Zelensky. Zelensky vai a todas e tenta todas as soluções possíveis e imaginárias para salvar a sua posição, que é cada vez mais arriscada, atendendo a que ele vê uma diminuição do interesse ocidental em continuar a financiar a Ucrânia, salvo no plano europeu, vale a pena dizer. Claro, mas essa iniciativa de Zelensky, embaixador, não lhe pareceu verdadeiramente estranha? Isto é, Joe Biden não terá feito isso, mas era, digamos que, humanamente razoável dizer, apoias Trump, então deixa lá que o Congresso vai continuar a bloquear os 100 mil milhões de dólares que era suposto enviar para aí. António, eu vou dizer uma coisa um bocadinho cruel. O interesse americano na Ucrânia vai muito para além da posição de Zelensky. Os Claro, americanos
tem na Ucrânia uma aposta de natureza geoestratégica e geopolítica que neste momento passa por Zelensky, mas noutro momento poderá passar por outro alguém. Muito E, bem. portanto, os americanos têm há muito tempo um interesse em colocar a Ucrânia do lado de cá, sabem que nesse interesse estão os países europeus que têm uma grande dificuldade, em particular, de confrontar-se com a ideia de que a Rússia pode tomar conta da Ucrânia, se o tomar na totalidade. E, portanto, digamos, os americanos continuam a apostar no desequilíbrio da Ucrânia em favor do mundo ocidental. Zelensky é apenas um instrumento desse aspecto. Mas, É, claro. é a cara nacionalista da Ucrânia, mas amanhã, se não for Zelensky, é outro qualquer. Claro. Voltando um pouco atrás, embaixador, não acha que, relativamente a Nikki Haley, a teoria que ela tem vendido, entre aspas, aos norte-americanos, segundo a qual o regresso de Trump seria o caos, e isto faz-me lembrar um pouco qualquer coisa que se está a passar em Portugal, eh, está a branquear o facto de ela ter feito parte do caos. É uma posição um pouco complicada, não é? António, estas cambalhotas políticas dos candidatos que vão aparecendo e depois vão desaparecendo e apoio o candidato vencedor, funciona assim. Nikki Haley vem de Trump. Nikki Haley já fez declarações extraordinárias dizendo que Trump era o melhor do mundo e a melhor solução para tudo, e agora procura cavalgar aquilo que existe dentro dos republicanos, que é o chamado Never Trump, que é uma reedição daquilo que já existiu em 2016. E, portanto, que é a ideia de que é preciso afastar Trump que é um perigo, etc. Nikki Haley está também, neste momento, debaixo do fogo de Trump por uma outra razão. Trump é extraordinário nesta matéria. Lembra-se quando o Trump dizia que Obama não era americano e que Exato. chamava Hussein e que tinha sido ligado aos muçulmanos. Agora Trump diz que Nikki Haley, os pais de Nikki Haley são indianos. Nikki Haley tinha um nome indiano e agora mudo, mas Nikki Haley nasceu nos Estados Unidos e essa é a condição essencial para ser presidente americano. Exatamente. Nascer nos Estados Unidos é a condição sine qua non para ser presidente americano, aliás, como no Brasil. E Nikki Haley tem todas as condições legais para ser presidente americano, mas com esta xenofobia que Trump procura induzir na campanha, está a criar uma nuvem de fake news sobre Nikki Haley. Agora, Nikki Haley vai, se amanhã desistir, quando desistir, vai fazer uma grande proclamação a dizer que Trump é o nosso candidato. Exatamente. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir-lhe, embaixador, que nos fale um pouco sobre aquilo que lhe parece que está por trás e de onde vem esta pega, esta tensão, esta nova tensão, como se não houvesse tantas outras, ainda fosse preciso mais uma, entre o Irão e o Paquistão. Eu devo dizer que quando nós analisamos aqui, desde creio que há 3 anos, não é? Quer dizer, portanto, estamos a caminhar para o 4º ano, Exatamente. as questões internacionais, há assuntos sobre os quais nós somos bem informados e há assuntos para os quais nós acordamos. Procuramos enquadrá-los naquilo que é o nosso conhecimento das matérias, mas eu devo confessar que quando vi esta conflitualidade entre o Paquistão e o Irão, fiquei um pouco perplexo e tive que estudar o assunto, porque não conhecia as dificuldades que havia numa zona do Paquistão, numa zona do Irão, que é o seu sudeste, que faz fronteira com o Paquistão, e na qual nasce o Baluchistão, que é uma zona que tem tentações independentistas. O Baluchistão não está só no Paquistão, está no Afeganistão e está no Iraque também. Parece o Kurdistão. Parece o Realmente não é fácil seguir este tipo de coisa. É muito complicado. Eu devo confessar que sabia vagamente que havia ali uma zona conflitual chamada Baluchistão, mas não tinha a noção que ela, por exemplo, fosse tão poderosa ao ponto de que, ao que parece, estará envolvida naquele atentado mortífero que foi feito na comemoração
da morte, na celebração a Soleimani, ao general iraniano, e que matou cento e tal pessoas. E aparentemente, Exatamente. depois há as teorias da conspiração, que esse grupo está ligado aos israelitas, que é financiado por aqui e por acolá. Bom, nós não sabemos. O que sabemos é que estas fronteiras são todas porosas e as dimensões de natureza nacionalista regional são muito fortes ainda em algumas zonas. E o mal-estar relativamente aos governos centrais, no fundo, depois reflete a pulsão para um movimento nacionalista. Portanto, o Baluchistão tem esse objetivo. Funciona para o Irão, funcionou para o Irão uma inesperada à nossa vista, revolta, e é uma tensão interna dentro do Irão, que é um país que vive, digamos, numa situação de acossamento internacional. O Irão é um país que vive acossado internacionalmente pela comunidade internacional. Vale a pena lembrar que as sanções que eu falei aqui no início, de que o Irão está a sofrer pela comunidade internacional, determinadas pelas Nações Unidas, foram determinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto é, por 5 membros permanentes que podiam vetá-las. 3, obviamente, não queriam vetá-las, pelo contrário, foram eles que as propuseram, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Mas os outros 2, eventualmente, poderiam ter protegido o Irão, e não protegeram, a Rússia e a China. E, portanto, a Rússia e a China estiveram de acordo que o Irão estivesse sob pressão. Dir-se-á, foi noutra altura. Agora o Irão já interessa, por exemplo, à Rússia, numa certa cumplicidade em matéria de fornecimento de material. Mas, portanto, estamos aqui com um jogo de sombras que varia com o tempo. E, portanto, o Irão vive nesta pressão, vive numa tentativa de criar algumas pontes. Aliás, a China foi medianeira da ponte, e nós falamos aqui disso, da ponte com a Arábia Saudita. Estamos a falar, portanto, do líder xiita com o líder sunita, o Irão e a Arábia Saudita, para a resolução, ou para a tentativa de resolução da questão do Iémen. Mas nós reparamos agora que na questão do Iémen, dos Houthis, que eram apoiados pelo Irão, a Arábia Saudita desapareceu um bocadinho da cena. São os Estados Unidos quem avançou. O que também prova uma teoria que havia na altura de que no Iémen a Arábia Saudita era um proxy dos Estados Unidos, porque no fundo fazia a tarefa que os Estados Unidos não queriam fazer diretamente e que agora estão a fazer diretamente, tendo em conta que entretanto houve esse amaciamento da posição da Arábia Saudita. Nada é lógico no Médio Oriente. Nada é lógico do Médio Oriente. E portanto, nestas crises nós temos sistematicamente, do outro lado, países que não era suposto estarem do outro lado, mas tem a ver com lógicas locais e que só o tempo nos ajuda a perceber. E, portanto, o Irão vive nesta situação grave, nesta relação com o Paquistão. O Paquistão, vale a pena dizê-lo, é um país que tem a arma nuclear, é dos tais como Israel ou como a Índia, que não a declaram, mas tem a arma nuclear. Mas é um país também, nós temos que lembrar que funcionou para os Estados Unidos como uma espécie de retaguarda para toda a ação que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. Claro. Por outro lado, a partir do momento em que os Estados Unidos saem do Afeganistão, de certa maneira, há algumas cumplicidades entre o Afeganistão e o Paquistão que vieram ao de cima. Cumplicidades essas que também depois foram rompidas por ações levadas a cabo pelos talibã dentro do Paquistão. As coisas não são nunca muito claras nesta zona. O Paquistão, eu não creio que o Paquistão e o Irão entrem numa guerra. É uma guerra que não interessa ao Irão e que o Irão tenderá. Não interessa ao Irão abrir mais uma frente depois das questões que tem com os Estados Unidos, com o mundo ocidental, com Israel, a sua posição na Síria, a sua posição junto do próprio Hamas, que é uma força sunita apoiada pelo Irão, que é uma força xiita. Exato. Além das que tem da atividade no Hezbollah. E da sua ação no Iraque. É que nós não damos conta que os Estados Unidos, quando foram para o Iraque em 2003, ao desestabilizarem a situação no Iraque, acabaram por rebentar com Saddam Hussein, que era, no fundo, uma espécie de um travão à expansão xiita no Iraque. E agora, com a saída de Saddam Hussein e com a criação do caos, aí sim, criação total e completa do caos, que deu origem ao Estado Islâmico, que deu origem a um conjunto dramático de desregulação na região, os Estados Unidos deram espaço ao Irão para influenciar o Iraque.
e para ter uma grande influência hoje no Iraque, e os Estados Unidos estão hoje sobre uma coisa de que ninguém fala, António, que vale a pena lembrar, que é o seguinte: há uma declaração da semana passada do primeiro-ministro iraquiano dizendo aos Estados Unidos: saiam do Iraque. Saiam do Iraque, nós não queremos aqui que estejam tropas americanas do Iraque. Os Estados Unidos não saem. Exato. Os Estados Unidos entraram em 2003, foram saindo à medida que lhes apetecia, mas não saem definitivamente porque já perceberam que aquilo é uma guarda avançada que lhes permite uma ação na região. Pior ainda, ou digamos que até, de qualquer maneira, contra aquilo que estava previsto, Barack Obama tinha como finalidade, quando chegou à Casa Branca, sair do Iraque e poucos meses depois reforçou a posição norte-americana no Iraque. Começou pontualmente, como aliás também na Síria houve a manutenção de algumas bolsas. Aquilo que se chama, em termos estratégicos militares, exit strategy, as estratégias de saída, são sempre, às vezes, muito mais complicadas do que a estratégia de entrada. E os americanos pagam sempre um preço, porque é assim, nós condenamos os americanos por eles entrarem em determinados cenários e por entrarem inopinadamente em determinados cenários contra as leis internacionais, esquecendo resoluções do Conselho de Segurança. E depois também os condenamos porque saem. Porque a saída, por vezes, é mais gravosa do que a entrada. Exatamente. Porque a saída é o momento em que se deixou o caos instalado e esse caos vai sobrar para os outros. Exato. E os americanos são especialistas nisso. Embaixador, para uma resposta rápida, o Irão atacou o Baluchistão, o Paquistão ripostou, mas depois disso voltou tudo a acalmar. O que é que daqui pode resultar, embaixador? Parece-lhe que o Irão não quer desperdiçar tempo e armas em guerras desnecessárias para se contentar para se concentrar em qualquer outra coisa de mais importante? O Irão não tem nenhum conflito aberto com o Paquistão e tem uma fronteira estabilizada. E por isso mesmo a ideia de abrir uma frente com o Paquistão não tem qualquer sentido. O Irão sente-se atacado por forças do Baluchistão de dentro do Paquistão. Provavelmente o Paquistão também não controla todo o seu território em matéria político-militar. Ataca esse território, no fundo viola a soberania do Paquistão. O Paquistão faz uma resposta no território iraniano e acho que vamos ficar por ali. E acho que vamos, quer dizer, no fundo, o Baluchistão é uma espécie de mexilhão que acaba por ter uma reação dos dois lados, porque também para o Paquistão não é agradável a ação não sei como é que são os habitantes do Baluchistão dentro do Irão. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast que podem encontrar nas redes sociais do Jornal Económico, e para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Até lá, obrigado.